A paz do Senhor Jesus, meus amados, segundo dia da campanha de jejum e oração. 40 dias de oração e 21 dias de jejum. Temos a certeza que Deus manifestará a glória dele em nosso favor. E eu não poderia deixar, de estar aqui falando um pouco da palavra de Deus. Assim como fizemos ontem no primeiro dia, estamos aqui fazendo novamente. E o tema, que temos para falar é o seguinte: você não é um acidente. Nós não somos um acidente. Assim como eu falei ontem, que tudo é para a glória de Deus, nós não somos obra do acaso, mas temos um propósito. Você não é um acidente. E eu quero compartilhar aqui de um pequeno estudo com você. Tenho certeza que você vai ser edificado, assim como eu também serei edificado. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Isaías 44, versículo 2. Deus não joga dados. Albert Einstein. Deus não faz nada na sorte. Quando ele te criou, quando ele me criou, tinha um propósito. Então, sabendo disso, você tem a certeza, já pode ter a certeza, que você, nós não somos um acidente do acaso. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E a sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro. Você não estava respirando nesse exato momento. Por acaso, sorte, destino ou coincidência, você está vivo porque Deus quis criá-lo. Você está vivo, eu estou vivo, porque Deus quis nos criar. Beleza? A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, para contigo, para conosco. Aquilo que o Senhor já escreveu, Ele vai terminar. Então, meu irmão, se alegre, se regozije, aleluia, se sinta amado, porque você não é a obra do acaso, você não foi um susto, você foi planejado, você é um plano de Deus. Deus determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo, conhece exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Isso aqui está na palavra de Deus. Então, da maneira que você foi da maneira que o Senhor fez. Você é exclusivo. Por mais que você possa até ter um irmão gêmeo, mas a tua digital é diferente. Então, você é um ser exclusivo, criatura do Senhor, e tem um propósito, como falamos ontem, tem um propósito. Uma vez que Deus o fez por um motivo, Ele também decidiu o momento de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou os dias de sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro. Deus também programou onde você nasceria, onde viveria, para o propósito dele. Sua raça, sua nacionalidade não são um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou isso tudo para o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveria habitar. Nada em sua vida é casual. Tudo foi feito em função
de um propósito. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem são seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em especial. Exatamente como ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus queria para formá-lo. Embora existe pais ilegítimos, não existe filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são imprevistos para Deus. Pode não ter sido planejado pelos pais, mas para Deus já estava determinado. Para Deus já tem um propósito. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada por acaso e ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Você existe pelo amor de Deus. E Deus, com o seu infinito amor, com o seu propósito, ele quer usar você até mesmo diante da circunstância que você vive. E nessa circunstância que você vive, ele mostrar que ele é Deus na sua vida e fazer o sobrenatural acontecer. Talvez você caiu aí nesse vídeo e fala assim, por que eu estou ouvindo isso? Por que eu estou parado aqui prestando atenção nisso? É para que venha acender em você, arder em você e colocar de uma vez por todas na tua mente que tem um propósito. E que você mesmo em circunstâncias adversas, você sempre foi bom, você sempre foi usado, você sempre procurou ajudar de alguma forma, procurou fazer aquilo que estava ao seu alcance. E com isso, agradou ao Senhor. O que me faz lembrar aqui que Gideão, ele, inconformado com a circunstância ao redor, porque eles trabalhavam, eles ali plantavam, cuidavam de tudo, e quando chegava na época da colheita, os inimigos vinham e saqueavam tudo. Mas ele falou assim, eu não vou me conformar. Como a própria Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com o presente século, mas temos que renovar nossa mente. Então, Gideão, ele começa a malhar trigo no lagar, e isso atraiu a presença de Deus, ou melhor, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, mas com o posicionamento de Gideão, Deus levanta aquele homem que se considerava um nada, que se considerava o menor da tribo, né? Ele era das menores tribos de Israel, mas foi lá que Deus levanta ele para ser o libertador de todo Israel. Talvez você está aí se considerando um nada, talvez você está aí se considerando um zero à esquerda, talvez a circunstância ao seu redor até faz você acreditar nisso. Ei, mas não é isso que Deus fala. Assim como Deus foi, aleluia, na vida de Gideão, Deus quer ser na tua vida. E através de você, pessoas serem libertas. Através de você, pessoas alcançarem Cristo. E alcançando Cristo, serão curadas, libertas, restauradas. E assim a bênção de Deus, que não acrescenta dor, virá sobre você. Por quê? Quando nós entendemos que buscando a presença de Deus, buscando Ele enquanto pode achar, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo que eu preciso é acrescentado. Tudo que você precisa é acrescentado. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Você não é obra do acaso. Você é uma obra de Deus, um propósito no qual Ele quer manifestar a glória dEle em teu favor. Deus já pensava em você
antes de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus projetou o meio ambiente deste planeta para que pudesse viver nele. Nós somos o foco de seu amor e o elemento de maior valor em toda a sua criação. A Bíblia diz, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros, frutos de tudo que ele criou. Eis quando Deus o amava e valorizava. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendemos quanto ele é adequado à nossa existência. Feito sob medida, com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. Deixa eu te dizer algo. Deus criou o mundo, né? E eu tenho falado e ensinado isso aqui na igreja. Deus criou tudo primeiro. É só você lá, Gênesis 1. E depois que Deus criou tudo, Deus criou o homem. E sabe o que Deus criou o homem depois de tudo? Porque Deus criou tudo que o homem precisa, Deus criou primeiro. Deus é perfeito, irmão. Não precisa ser criado mais nada. Não precisa Deus criar algo novo. Não, ele já criou. Basta um homem descobrir aquilo que já foi feito em prol do homem, pelo amor que Deus tinha pelo homem, que somos nós. Homem que eu falo, homem e mulher. O que fez eu e você não ter dificuldade, a humanidade ter dificuldade para usufruir das grandezas de Deus, foi o pecado de Adão e Eva. Mas pela misericórdia, o Senhor, ele nos dá isso através da palavra, né, revelada em quem? Em Jesus, que veio para nos redimir. E veio para quê? Para restaurar a aliança que foi quebrada. Então ele restitui a aliança. Eu e você que estavam distante do Senhor, o véu do templo se rasgou e nós agora temos livre acesso ao Pai por Jesus Cristo. Então, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, Deus planejou o teu nascimento. O doutor Michael Denton, experiente pesquisador de genética humana da Universidade de Otago, em Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis na ciência biológica apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito, um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm o seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia disse a mesma coisa milhares de anos atrás. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Então, se Deus criou a terra para ser habitada, Deus, aleluia, quando criou a terra, ele criou por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Lembra que eu falei agora há pouco? Deus criou tudo primeiro e depois criou o homem, para quê? Para que o homem não tivesse falta de nada. Talvez você está aí ouvindo isso, mas eu quero te dizer, brincar um pouquinho, olha para a pessoa do que está do seu lado e fala assim: você é criatura de Deus. Deus criou o mundo por causa de você. É, você mesmo. Não tenha dúvida disso. Por que Deus fez tudo isso? Talvez você possa estar questionando. Porque enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós. Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. Deus te ama. Você é especial para Deus. Você tem valor. Pode teu pai ter te abandonado, pode tua mãe ter te abandonado, mas você é amado pelo Pai. Você é amado pelo Senhor. Se alegre. Se alegre. Jesus falou:
eu vou para o Pai, mas enviarei o outro, o Consolador, e estarei convosco todos os dias da tua vida. Mas você pode estar falando assim, mas como é que Deus está comigo se eu sofro? Por que Deus está comigo e eu passo por isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quem levou Jesus para o deserto ser tentado foi o Espírito Santo. Mas quem levou Jesus até os altos cumes do mundo, para mostrar grandeza, para mostrar, foi Satanás. Então entenda que tem situações adversas que às vezes é Deus permitindo para quê? Para te forjar, para te preparar. O ouro, a aliança, né? Quanto mais fogo, né? Aliança de ouro, de prata, quanto mais fogo ela pega, mais purificada ela fica. Então, assim também é com você, assim também é comigo. Somente, eu estou falando isso aqui para que você somente creia, para que você somente confie, para que você entenda que o que você está passando não é definitivo, é passageiro. O deserto é passageiro, é um lugar de passagem. Você vai chegar do outro lado, você vai chegar na Canaã, você vai chegar em Jerusalém, você vai chegar na terra prometida. Basta você não murmurar, basta você confiar, basta você entender que você é amado pelo Pai. Você não é a obra do acaso. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Ele não diz que tem amor, ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Há um perfeito amor na irmandade da Trindade. Então Deus não precisou criá-lo. Ele não estava só, mas quis fazê-lo para expressar o seu amor. Deus diz: vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e os levarei, e eu os sustentarei e os salvarei, diz o Senhor. Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes. O resultado de um fato extraordinariamente aleatório no universo. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo ou errado, bem como nenhuma esperança além de seus breves anos aqui na Terra. Mas há um Deus que o fez por uma razão, e sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Em Romanos 12:3, na parábola, né, diz: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Então, você é quem, e por uma razão, você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele. E a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente. E estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou não foi fácil. E Deus chorou por aquilo, o ter machucado tanto. Mas foi permitido para moldar seu coração, para que você crescesse a sua imagem. Você é quem e por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é amado porque há um Deus que te ama. Então, meu irmão, em nome de Jesus, Deus te ama. Tem um propósito na tua vida. E esse propósito, aleluia, é grande. Esse propósito é para ir na tua cidade, no teu bairro, aleluia, no teu colégio, no teu trabalho, você ser poderosamente usado pelo Senhor. Então eu posso te dizer, você não é um acidente. Eu não sou um acidente. Você pode repetir isso? Eu não sou um acidente. Eu sou uma obra perfeita de Deus, aleluia, separado para um propósito. E esse propósito é salvar vidas das garras de Satanás. Deus te abençoe, meu irmão.
Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia, se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilha. Se teve alguma dúvida, se algo que não ficou claro para você, é só chamar a gente nos comentários aí, que nós vamos ter o prazer de te atender. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E quero repetir, você não é um acidente, você é uma criatura de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.